Você deve estar se perguntando, queria introduzir de duas formas. Primeiro, nós estamos encerramos ontem, projeto de 21 dias de jejum, oração e consagração. E o tema do nosso jejum foi maturidade e acesso à herança. Ou seja, nós aprendemos e fomos ministrados nesses dias, e o Senhor encheu o nosso coração dessa revelação, que existem promessas, não todas, ok? Mas existem promessas que elas são em condição da nossa maturidade. Então nós aprendemos nesses dias que amadurecer é necessário, faz parte do processo de Deus. Nós não podemos fugir disso e precisamos entender que existem promessas e circunstâncias que nós só teremos acesso se houver a maturidade necessária em nós. E o propósito de Deus é nos conduzir a essa maturidade. Então é muito importante que nós possamos responder dessa forma ao Senhor, entendendo isso como revelação. E encerramos ontem esses 21 dias, jejuando e consagrando ao Senhor para ter essa revelação, para ter esse entendimento. E isso que eu tenho percebido, até o próprio Éder falou aqui, que nós temos percebido um ambiente diferente em relação a isso. Mas pode ser que nesse tempo nós lançamos a conferência, porque a conferência, na verdade, é para encerrar esse ciclo, porque nós entendemos que estamos passando por um processo de transição. Eu já disse isso aqui, já tenho falado nos últimos meses sobre esse processo com a igreja, que a igreja estaria necessariamente passando por um processo de transição, e Deus tem nos dado percepções em relação a isso. E nesse tempo de oração e consagração, já antes disso também, junto com a minha equipe, Deus nos deu esse nome. E nós lançamos a conferência Teleios. Só que quando nós lançamos, nós não demos satisfação de nada. Por quê? Porque quando Deus colocou no nosso coração isso, e Deus nos levou a conduzir a igreja nesse processo de transição, muita gente ficou questionando e muita gente me perguntou, pastor, o que é Teleios? Inclusive alguns já até me abordaram e falaram, pastor, eu fui pesquisar. Quem pesquisou alguma coisa sobre isso? Levanta a mão, sobra. Bastante gente. Essa curiosidade santa é importante, E eu quero compartilhar algo com a igreja hoje. E eu queria ler João 19:30. Eu quero dar início à nossa palavra de hoje. Em João 19:30, João narrando Jesus na cruz. E o processo da cruz, E quando Jesus foi crucificado, no processo até que ele morresse, ele ministrou algumas coisas na cruz. São 7 frases, 7 palavras. Mas eu queria ficar com a última palavra de Jesus na cruz. E o texto diz claramente, diz assim, e tendo provado, esse foi o último momento de Jesus na cruz. Disse Jesus, está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa foi a última frase de Jesus na cruz. Ele disse, está consumado, está pronto. Ou seja, toda a obra, todo o propósito, todo o projeto que já vinha sendo colocado por Deus, agora na cruz do Calvário foi realizado. E Jesus veio justamente para isso. E a sua última frase tem um significado muito importante. Nós não podemos desconectar essa palavra com as coisas, porque nós temos que entender que havia um projeto de Deus, que foi estabelecido por Deus antes da criação de todas as coisas. E Deus, durante a história, sendo narrada na própria palavra, nas próprias escrituras, ele vem apontando para esse propósito, que é o propósito de resgatar o homem, de restaurar a condição do homem que foi perdida lá no Éden. E aí Deus envia Jesus Cristo, e Jesus Cristo vem sem pecado, e morre naquela cruz, e ali ele entrega ali o seu Espírito, e ali começa uma grande obra que tem a ver conosco.
Eu estou linkando até essa palavra com a mensagem de domingo passado. Se você não veio, ouça lá no YouTube. E Jesus, ele dá sua última frase na cruz. E isso tem um significado muito poderoso para as nossas vidas. Mas, toda pessoa sincera, ela deseja transformação. Toda pessoa sincera, ela deseja uma mudança significativa na vida dela. E a maioria das pessoas, ou não, ou se não, quase 100% delas, estão atrás dessa mudança de vida. Estão atrás dessa transformação. E como que ela faz normalmente? Qual é a abordagem que normalmente as pessoas fazem quando ela deseja uma mudança de vida? Normalmente ela olha para trás, ela olha para o passado, para buscar no passado algo que traga um significado, que traga um entendimento a respeito do que ela está vivendo naquele momento. Normalmente, uma pessoa sincera que quer uma mudança de vida, ela faz uma avaliação do seu passado, buscando alguma coisa que justifique a sua condição de vida atual. E assim é a abordagem de todos os aspectos que deseja a mudança de alguma pessoa. E é assim que o ser humano se comporta normalmente. Ele quer buscar um agente responsável que justifique a sua condição de vida. Eu quero que você preste muita atenção e tenha o seu coração aberto, porque o que eu vou dizer agora pode ser uma grande virada da tua vida. Lembrando, voltando a esse raciocínio, normalmente, as pessoas que desejam mudança de vida, e normalmente a abordagem comum que é usada hoje é: vamos olhar para o passado, e é por conta do que algo que aconteceu, fez ou deixou de fazer, justifique a minha condição atual. Ou seja, é o homem tentando achar uma solução para o seu problema. E assim funciona toda a abordagem. Basicamente, boa parte, ou grande parte, do trabalho de terapia é feito dessa forma, ou nós vemos isso muito hoje na mentalidade cristã contemporânea. E nós já vimos excessos disso. Quais foram os excessos disso? Olha, a maldição hereditária. Então procura lá na terceira, na quarta geração, um parente que produziu alguma coisa e através daquela situação ele deu uma legalidade que chegou até você e hoje o que justifica você estar vivendo dessa forma é porque lá atrás isso aconteceu e assim por diante. Ou seja, e aí as pessoas entravam, então vamos quebrar a maldição, vamos fazer a oração disso, vamos fazer a oração daquilo outro. E aí, qual é a grande decepção? É que com o passar do tempo a pessoa descobriu que não mudou nada. E que ela continuava da mesma maneira. Que ao olhar para o passado e até encontrar o agente justificador daquela circunstância, ela percebia que a vida dela não mudava. E por isso que nós temos um grande número de gente se decepcionando cada dia mais. Porque às vezes ela passa anos e anos fazendo essa abordagem, olha para trás, acha alguma coisa que justifique e assim eu vou produzir alguma mudança. Mas ela percebe que não tem mudança, que não tem transformação. E quando ela percebe, ela vai cair na mesma situação, ela está vivendo a mesma condição de vida. E aí ela começa a perceber que a vida não faz muito sentido. Ou seja, o que é isso? É o homem tentando resolver o problema do homem nele mesmo. Isso é a justiça própria. Isso é a lei que impera no homem. Ou seja, eu não busco ao Senhor de fato, mas eu tento dentro de mim achar algo que resolva o meu problema. Quem está entendendo, diga amém. Algumas pessoas, quando vivem dessa forma, elas olham para os fracassos do passado
e mesmo percebendo os fracassos do passado, ela segue adiante. Qual é o problema? Isso simplesmente não funciona. A vida dela se mantém da mesma condição. Às vezes ela está anos na igreja, e eu estou falando isso para quem já é cristão há um bom tempo. Às vezes ela está anos na igreja. Mas quando ela percebe, ela tem uma percepção que ela não mudou muito de vida. Porque ela sempre trabalhou nessa abordagem. É como falar para uma criança, durante a sua infância inteira, que ela é um grande fracasso, mas esperar que ela tenha uma mentalidade positiva quando adulto. Eu passo a infância toda dizendo para essa criança, você é um fracasso, você não presta, você não serve, e achando que lá na hora que ela atingir a idade adulta, ela vai ser um ser humano de sucesso, sendo que na infância toda, o que foi produzido nela foi um sentimento de fracasso. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos entender qual que é a abordagem. Agora eu vou usar o flip chart, só para você entender. Imagine que essa é a linha da sua vida, sua história, ok? Está todo mundo enxergando? Amém? Vamos supor que você está aqui, nesse momento da sua história. Qual é a abordagem? Estou colocando agora de uma forma bem prática, pedagógica. As pessoas estão aqui e elas ficam tentando olhar para o passado e buscar no passado alguma coisa que justifique ou traga significado para que ela seja transformada. É o tempo todo assim. Agora, qual é o problema dessa abordagem? Elas não funcionam. A pessoa fica cavando desnecessariamente o seu passado para buscar algo que justifique. Quem está entendendo, diga amém. Só que o problema é que essa abordagem não funciona. E pior, quando você olha para as escrituras condenam esse tipo de comportamento. E é aqui que está o grande problema das pessoas. Hoje ela está aqui. Mas ela fica tentando achar aqui e cavando desnecessariamente o passado dela. Deixa eu dar alguns versículos bíblicos aqui só para posicionar os irmãos. Isaías 43, 18 e 19. Olha o que Isaías diz. Esqueçam o que se foi. Como começa o texto? Diga, esqueçam. Esqueçam o que se foi. Não vivam aonde? Vejam, estou fazendo ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no erro. Então, o que o texto de Isaías está dizendo? Não vivam. Em algumas traduções, não considerem. Não vivam olhando para o passado, achando que vai justificar ou que isso vai trazer algum sentido para a sua vida. Agora, vamos olhar para Filipenses. No capítulo 3, no versículo 13. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o que olha como que era o estilo de vida de Paulo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para... O que ele fazia com o passado? Ele esquecia. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Paulo diz. Olha o que Paulo aborda no versículo seguinte. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, qual é a abordagem bíblica a respeito do nosso passado? Esqueça. Não cavoque. Não fique procurando.
Não fique, não, vamos procurar ali na terceira, quarta geração. Não, é porque lá no passado você cometeu esse pecado, você tomou essa decisão errada, e por causa disso te levou nessa condição, e se você está vivendo hoje essa circunstância, é por causa disso. E o pior, ou ela olha para trás, duas abordagens do homem na tentativa da solução da sua circunstância. Ou ele olha para trás, ou ele olha para dentro. Então, normalmente é assim. Ou, olha, vamos investigar. Vamos olhar o que aconteceu. Vamos achar um ponto de partida. Ou a abordagem mais comum hoje, principalmente nos livros de autoajuda. Olhe para dentro. Faça uma autorreflexão, uma autoanálise. Só qual o problema de você olhar para dentro? É quando você olhar para dentro, você vai descobrir o quão ruim você é. Você não vai achar nada de bom. Se você ficar olhando para dentro, aí você piora. Aí que você vai chegar à conclusão e falar assim, meu Deus, aí eu não posso. Então vamos supor, vamos colocar aqui, vou colocar bem grande aqui, um H. Tá? O H simboliza a nossa herança. Amém? Eu quero a minha herança. Deus me fez herdeiro de algo. Porém, quando eu olho para dentro de mim, qual é o problema? Se eu olho para trás, eu vejo que eu não tenho estrutura nenhuma para herdar. Que herança? Um cara que aprontou isso, que fez aquilo, que nasceu nesse tipo de família, que não teve pai, que não teve isso, é pobre. E aí ele começa a justificar a sua miséria humana. Quem está entendendo, diga amém. Quando ele olha para dentro, aí que ele dá conta que ele não tem condição nenhuma de entrar na herança. Porque ele vai descobrir que ele é a pior pessoa do mundo. Porque o resultado de tanto olhar para trás como olhar para dentro de si é culpa e condenação. Eu não presto mesmo. Eu não mereço. Eu não sou qualificado. Mas, pastor, e quando a pessoa ela acha que merece? Pior, porque aí ela fica orgulhosa. Aí ela entra na lei. E a Bíblia diz que quem entra na lei, cai da graça. Aí que não recebe mesmo. Não tem jeito, é uma armadilha. Existe uma armadilha aqui nessa história. E a maioria das pessoas vivem caindo nessa armadilha. E por isso que a vida de muita gente parece cíclica e não muda. Porque ou ela olha para trás ou ela olha para dentro. Mas no final da história ela sempre vai viver debaixo de condenação e culpa. Por quê? Porque isso é a lei. Quem está entendendo, diga amém. E nós precisamos entender o seguinte. Quando começa a transformação genuína e verdadeira na nossa vida? Quando nós mudamos a perspectiva das coisas. Entenda isso. Quando você muda a perspectiva. Não é uma questão de quem é você ou quem você foi. Não é uma questão de o que você faz de bom ou o que alguém fez de bom aqui atrás. A questão é a seguinte, para onde você está olhando? Porque tudo é uma questão de fé. Não é uma questão de estar em condições. Mas é uma questão de você é o seguinte, você crê que você pode ser um herdeiro? Deixa eu explicar melhor. Tudo começa quando você muda a perspectiva e começa a olhar na perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus, ao meu respeito e ao seu respeito, não passa pelo passado. Vamos imaginar que o passado seja uma lente, como esse óculos. Então, a partir do momento que eu coloco esse óculos, eu começo a observar de uma forma, de uma perspectiva. Se o passado é uma lente,
e Deus olha da perspectiva do passado, eu e você não temos direito a nada, sim ou não? Sim. Está entendendo? Agora, se eu, como pessoa, também sou uma perspectiva, eu sou uma lente, quando Deus começa a olhar para mim, na perspectiva de mim mesmo, aí ele vê que eu também não tenho direito a nada, eu não sou merecedor de nada. Quando a transformação começa, aqui é uma linha de raciocínio, só que é uma conferência. Põe você para pensar, meditar, e até domingo vai fazer muito sentido tudo que eu estou dizendo aqui. Por isso que eu disse, preste atenção, porque essa mensagem pode ser uma revolução para a tua vida. Porque pode ser que você seja um crente que ama a Deus, apaixonado por Jesus, que já teve experiências com o Senhor. Mas o problema está aqui, a questão de perspectiva. Você está sempre fazendo na perspectiva ou do seu passado ou de você mesmo. E a transformação na nossa vida só começa quando você começa pela perspectiva da obra consumada. E o que é a obra consumada? Não é o que aconteceu no seu passado e não é a sua condição atual. É o que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que quando Jesus fala está consumado, ele está dizendo, eu realizei a obra. A obra não foi feita por algo que aconteceu no passado ou pela minha condição atual como pessoa, mas tem a ver com a perspectiva de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque eu estou olhando para todo mundo e estou vendo que vocês estão atentos. E vocês estão olhando e falando, onde o pastor vai chegar com isso? Que é muito diferente do que ele já fez. É claro, eu queria trazer isso propositalmente. Mas deixa eu que você entender melhor. Quando você olha da perspectiva da obra consumada, você está olhando da perspectiva de Deus. Então Jesus Cristo é a lente agora. E quando Deus olha para você, ele não vê mais a respeito do seu passado ou da sua condição. Ele vê da perspectiva de Cristo, da obra consumada. Por isso que quando Deus olha para você, ele já te vê abençoado, perdoado, preparado para receber toda a herança. Por quê? Porque Cristo conquistou isso na cruz. Você precisa entender o seguinte, em Cristo você já se tornou tudo aquilo que Deus quer que você se torne para ser herdeiro. Deixa eu ir mais fundo disso. Em Cristo a sua natureza já mudou. Pastor, mas eu sei quem eu sou. Você está falando que a minha natureza mudou, mas eu sei quem é o Ricardo aqui dentro. Ok, mas você está olhando da sua perspectiva. Quando Deus olha para você, ele olha da perspectiva de Cristo. Em Cristo você já é transformado. Em Cristo você já é uma nova criatura. Em Cristo você já é curado. Em Cristo você já é herdeiro de todas as coisas. E é assim que você vence o pecado. Por que tem gente que não consegue vencer o pecado na vida dela? Porque ela quer vencer o pecado olhando para trás ou para ela mesma. Mas quando ela olha na perspectiva de Cristo, fala assim, Cristo venceu, eu estou em Cristo e por meio de Cristo eu já venci, eu resolvo a questão do pecado na minha vida. É assim que funciona. Deixa eu te falar uma coisa, a herança não é algo que você recebe, é uma condição que você se torna. Isso é herança. Todo mundo acha que herança é algo que você recebe. Não. O herdeiro não recebe a herança. Ele se torna parte da herança. Deixa eu ir mais fundo disso. Às vezes você nunca percebeu essa abordagem. Vamos supor. Deixa eu dar um exemplo prático. Eu tenho um patrimônio. E esse patrimônio, ele é naturalmente herança das minhas filhas. Então, a partir do momento que as minhas filhas nasceram, mas vamos supor que eu viva e as minhas filhas só vão se apossar dessa herança só depois que eu morro, ok? Então, vamos supor que Deus sabe quando, espero que demore muito, eu parta para o Senhor.
automaticamente um processo é aberto e a herança é passada, ok? Vamos supor que a minha filha tenha lá 50 anos e agora ela recebe a herança. Mas ela recebeu a herança com 50 anos ou foi a partir do momento que ela nasceu? A partir do momento que ela nasceu, ela já nasceu herdeira. Quando você entrega a sua vida para Jesus e uma nova natureza é estabelecida na tua vida, automaticamente você já se transforma num herdeiro. Você já tem a herança de todas as coisas. Quem está entendendo esse raciocínio? Deus está quebrando paradigmas aqui nessa noite. Ou seja, o que você precisa entender? Que em Cristo você já é herdeiro de todas as coisas. Por isso que Jesus ele termina o seu momento da cruz dizendo, está consumado. E a tradução original dessa palavra, dessa frase, dessa expressão é teleios. O que significa teleios? Teleios é usado de várias maneiras no Novo Testamento. Então, teleios significa está consumado, ou seja, está pronta, a obra está acabada. Ou seja, teleios apronta para aquilo que você é em Cristo Jesus. Mas teleios é usado também para maturidade, para descrever o homem perfeito. Ou seja, teleios é todo aquele que se transforma naquilo que Deus o chamou para ser. O homem pleno, o homem completo. Essa palavra é usada de várias formas. Deixa eu usar algumas vezes aqui para mostrar para vocês. No livro de Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim. Vai comigo ali. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa palavra maturidade no original é teleios. Então qual que é o propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida? Que todos nós alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, para chegar ao quê? A ser maduro, a ser teleios. Teleios é a condição que Cristo te tornou por meio da obra consumada da cruz. Quando eu me torno maduro nessa condição, e eu preciso entender que foi Cristo que fez isso na minha vida, aí sim eu chego à plenitude de Cristo. Qual que é a dificuldade de muita gente hoje no meio cristão? E qual que eu tenho falado isso já? Sempre falo isso, sempre faço essa abordagem. E nessas últimas semanas nós usamos isso. Qual que é um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje? Falta de maturidade. Quando você vê um problema de casamento, normalmente é um problema de maturidade. Quando você vê uma dificuldade em alguém, normalmente é um problema de maturidade. É porque ela não sabe lidar com isso. Porque ela não tem experiência nesse sentido. E ela sofre por falta de maturidade. Mas quando você alcança a maturidade para aquilo, você deixa de sofrer por aquela circunstância. Quantos de nós agora que já passamos de uma certa idade, você chega, olha para trás e fala assim, meu Deus, se eu tivesse com a cabeça de hoje, quando eu tinha lá, eu tinha sofrido menos. É a conclusão que todo mundo chega. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho quando eu tinha, 14, 15 anos, eu tinha sofrido menos, eu tinha chorado menos, eu tinha passado por outras situações de outra forma, eu não tinha, passado por certas situações. Por quê? Porque hoje eu entendo, eu tenho maturidade, eu percebo que não tinha necessidade de sofrer tanto. Porque aí eu alcanço a plenitude de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Outro versículo, está próprio Filipenses capítulo 3, versículo 15. Quando nós lemos lá que Paulo fala, eu prossigo para o alvo, eu abandono as coisas, deixo as coisas para trás e prossigo para o alvo, ele continua dizendo, todos pois que somos perfeitos. Essa palavra é teleios, que também descreve o homem maduro, o homem pleno, o homem perfeito. E Paulo já faz a abordagem a partir da perspectiva de Cristo. Nós somos perfeitos, ele não está falando que nós vamos nos tornar perfeitos. É essa abordagem do evangelho para nós. Todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso de Deus vos esclarecerá. E também no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 28. Que para mim esse versículo é chave. Porque isso mostra o propósito de Deus para nossas vidas. Nós o proclamamos e advertimos e ensinando com toda a sabedoria. A fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Paulo diz, eu proclamo o evangelho, porque por meio do evangelho
vai gerar transformação na vida do homem. E essa transformação vai levar o homem a ser perfeito, maduro, completo, teleios. Quem está entendendo, diga amém. E esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Ou seja, a obra da cruz, ela foi para um propósito. Cristo morreu na cruz para resgatar o homem da sua condição original. Qual que era a condição original do homem no Éden? Perfeito, teleios. Mas por causa do pecado, isso afetou a natureza do homem, afetou a sua identidade, afetou a sua relação com Deus e o tornou imperfeito, imaturo. Mas aí Cristo veio e se tornou teleios. Ele é o homem perfeito, ele é o maduro da história. Ele é o homem pleno e que por meio dele eu recebo essa nova natureza e essa transformação. E aí Deus começa a olhar para mim por meio de Cristo e me torna em condição de receber a herança. Quem está entendendo, diga amém. 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo descreve a respeito do amor. E ali não é o amor de sentimento. Faça um exercício um dia de ler esse capítulo e trocar a palavra amor por meio de Cristo, ou de Jesus. Porque Cristo é amor. Ele é o próprio amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então está falando sobre o estabelecimento do propósito de Deus na nossa vida por meio de Cristo. E no versículo 10 fala assim: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que eu quero dizer para os irmãos? Cristo, ele é o teleios. Ele é o homem perfeito. Cristo é o maduro. Cristo é o homem pleno. E agora ele se transformou em teleios, para que eu e você possamos também ser teleios. Quem está entendendo, diga amém. Isso muda toda a perspectiva do homem. Porque agora eu não preciso mais ficar olhando para mim, mas agora eu olho para Cristo. Por isso que Paulo diz, ele é o autor e consumador da minha fé. Porque a abordagem de Deus é sempre de trás para frente. E eu queria encerrar dessa forma hoje. Qual é a maneira que Deus trata conosco? Eu comecei dizendo, a abordagem comum é de trás para frente. A abordagem de Deus conosco é de frente para trás. Perdão. Deixa eu te dar um exemplo muito interessante, que eu acho que isso serve de entendimento. Nós escrevemos normalmente não, né? A forma de nós escrevermos é da esquerda para a direita, não é assim? O hebraico é ao contrário. Não sei se você sabe, o hebraico começa da direita para a esquerda. Sabe por quê? Porque existe um sentido espiritual aí. É como se Deus estivesse escrevendo na história. Deus não começa a escrever nossa história a partir daqui. Deus começa a escrever a nossa história lá do fim, da forma que Ele nos vê em Cristo. E por meio da forma que Ele nos vê em Cristo, Ele escreve a nossa história. Por isso hoje eu e você podemos viver confiando no Senhor, sabendo que por meio dEle nós já vencemos todas as coisas. Quem crê, diga amém. Deus te chamou para ser teleios. Deus já te fez isso por meio de Cristo. A sua história já foi escrita. Tem gente achando que Deus parte desse princípio aqui. Não, é porque Deus me escolheu, não vem da minha mãe, aí aconteceu isso na minha vida, aí aconteceu aquilo outro, e foi, aí sofreu esse sofrimento. Ai meu Deus, e como que vai ser o restante dessa história? Deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe com isso. A sua história já tem começo, meio e fim, e o fim dela é Cristo. Por isso que Deus já te considera como herdeiro. Porque Ele já te enxerga desde o ponto que Ele já começou, lá para trás, e já fez toda a história. Ou seja, por meio de Cristo, você já se transformou em mais que vencedor. E isso é a graça de Deus. Porque qual que é a abordagem da lei? A lei é o seguinte, tenta resolver teu passado. Você tenta fazer do seu jeito para que você se transforme em alguma coisa. E aí você passa a vida toda tentando transformar, tentando mudar. Fala, não, mas a partir de hoje, agora vai. Eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. E aí você vive num ciclo vicioso. Levanta e cai, e vive angustiado. Mas por isso que você entra no descanso. Porque qual é a graça? Você não faz nada. Você recebeu de graça. Você não fez nada por merecer.
Cristo já fez por você. Por isso que a única coisa que Deus exige de nós é fé. Deus não espera mais nada de você. Deus não espera mais nenhuma atitude nesse aspecto. Deus só espera o que você creia. E a partir da sua fé, na obra consumada de Cristo, você se transforma em herdeiro. E como herdeiro, você já começa a viver como herdeiro. Automaticamente o seu comportamento vai mudar. Porque a sua natureza mudou. E você não faz isso porque você quer. Você faz isso porque você já é. As minhas filhas não precisam ficar brigando para ter herança. A herança já é delas. Elas não precisam ficar, elas não acordam de manhã falando, não, eu vou ser filho do meu pai. Não, porque hoje eu vou ser filha do meu pai. Não, mas hoje eu vou comportar, porque aí eu sou filha do meu pai. Elas nem pensam nisso, elas já acordam sabendo, eu já tenho um pai. Deus é pai. Ele te ama. E em Cristo, você já é tudo aquilo que Ele deseja que você seja. Teleios.